2 metros com o leito da Rua Brasil. A confrontação sul, por 17,02 metros, encontra o alinhamento dos números pares da Rua Brasil, num ponto distante 66 metros da esquina com a Rua Professor Elias Martini. Artigo 2º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a firmar a escritura pública de doação referente à área. Artigo 3º. As despesas da escritura pública e do registro necessário correrão por conta do erário público e rúbrica orçamentária própria. Artigo 4º. Acompanham a presente lei, mapa e memorial descritivo. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Palavra à disposição. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 058/2021 autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de uso de bem público, veículo ambulância, para ceder ao Hospital São João Batista. A referida ambulância já está cedida para o hospital, tendo sido autorizada pela Lei nº 10.587, de 9 de março de 2021. Todavia, com o aumento da demanda de atendimento do hospital, se busca a presente cedência pelo prazo estipulado. Se ninguém se opõe, nós vamos fazer a leitura. Leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 54/2021, de 25 de junho de 2021. Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar cessão de uso de bem público, veículo ambulância. Alcione Grassodini a condição de prefeito municipal de Nova Prata, no uso das suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal. Faz saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizada a cedência em caráter emergencial a ser perfectibilizada mediante declaração expressa de necessidade, além de termo de cessão de bem público a ser assinado entre as partes do veículo Spam Caminhonete Ambulância Renault Master, placa IZN 0190, Renavan 012 320 1947, ano 2019, modelo 2020, cor branca, ao Hospital São João Batista, escrito CNPJ sob o número 91 616 805 000110, com sede situada na Rua Cônigo Pérez, número 765, Centro, Nova Prata, RS, CEP 95-320-000, no período compreendido entre 23 de junho de 2021 e 30 de setembro de 2021. Artigo 2º. As obrigações e contrapartidas da cessão de uso que trata a presente lei se darão em conformidade com o termo de cessão de uso em anexo. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, surtindo seus efeitos a contar de 23 de junho de 2021. Em discussão. Em votação. Aprovado. Projeto de lei número 055 autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse de um técnico em enfermagem socorrista autorizada pela lei número 10345, de 2 de julho de 2019. Não há concurso válido para suprir a vaga. Se ninguém se opõe, faremos a leitura. Leitura do projeto de lei. Projeto de lei número 55/2021, de 25 de junho de 2021. Autoriza a prorrogação da contratação temporária por excepcional interesse público de um técnico de enfermagem socorrista, autorizada pela Lei nº 10.345, de 2 de julho de 2019. Alcione Grassodini, a condição de prefeito municipal de Nova Prata, faz saber que o Poder Legislativo aprovou, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal prorrogar por 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, a contratação temporária por excepcional interesse público de um técnico de enfermagem socorrista. Contratação esta autorizada pela Lei nº 10.345, de 2 de julho de 2019.
Artigo 2º. Para a prorrogação de que trata a presente lei, observar-se-ão as disposições contidas na lei descrita no artigo 1º. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Em discussão. Em votação. Expediente do Poder Legislativo Novos, projeto de lei número 20, 2021, do vereador Cláudio Dilda, institui o programa municipal Árvores Nobres, Gestos Nobres e Futuro Enobrecido. Baixado para análise das 3 comissões. Pedido de informação número 17, 2021, do vereador Cláudio Dilda, dispõe sobre loteamentos clandestinos. Leitura do expediente. Pedido de informação número 17, 2021. Senhor Alcione Graciotin, Prefeito Municipal, Prefeitura Municipal de Nova Prata, nessa cidade. Senhor Prefeito, nos termos do inciso 4º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, Rio Grande do Sul, formulamos esse pedido de informação em relação aos chamados loteamentos clandestinos, ou também classificados como loteamentos ilegais, que o Poder Executivo, através da Secretaria Municipal do Urbanismo, Ambiente e Mobilidade Urbana, tem conhecimento de sua existência. Primeiro, quantos são, isto é, o quantitativo dos parcelamentos do solo urbano classificados como clandestinos ou ilegais? Segundo, localização dos mesmos no perímetro urbano e fora do perímetro urbano, e seus proprietários e ou empreendedores. Terceiro, estágio de ocupação em que se encontra cada um dos parcelamentos, loteamentos clandestinos, ilegais, com números de edificações já ocupadas ou em construção. Justificativa. Tem-se informações de ouvir dizer, portanto verbais, da existência de quantidade superior a 40 e até 60 parcelamentos, loteamentos clandestinos ilegais em Nova Prata. E se confirmados os dados enunciados, indubitavelmente é demonstrativo de falta de planejamento no que diz respeito à expansão dirigida da cidade, bem como assintoso descumprimento do plano diretor, do Código de Obras, do Código de Posturas e demais leis pertinentes, como as do necessário licenciamento, incluída a aprovação da Câmara de Vereadores. Cabe ainda o questionamento acerca da omissão do Poder Executivo na fiscalização e ação para coibir as ilegalidades, clandestinidades que, ao fim e ao cabo, incidirão em ônus para o município na implementação de ações corretivas e de regularização, como a recente lei do Marco Zero, recentemente aprovada e sancionada. Em síntese, em cenários como este, as vantagens individuais resultam em ônus do poder público, tanto nos processos de posterior legalização, quanto na da expansão caótica da área urbana. Cabe uma pergunta crucial. E os compradores dos lotes ilegais clandestinos, localizados em loteamentos irregulares, como ficam? Pela lei, não pode ser feita instalações nem de água e nem de energia elétrica. Não poderão ser prestados serviços públicos de drenagem e nem de coleta de lixo, entre outros. Ilegalidade sobre ilegalidade, ou seja, não podem ser prestados os serviços, mas a Prefeitura os realiza. Salta aos olhos a urgência da criação do órgão público competente e talvez o melhor seja uma autarquia com responsabilidade de iniciar uma era de planejamento de curto, de médio e de longo prazo para o município, áreas urbanas de expansão e do espaço rural, pois, em última instância de análise, percebe-se que em Nova Prata nunca houve planejamento, lato de stricto sensu. Dispor de um plano diretor estraçalhado não é prova de nem sinônimo de planejamento. É parte, pois, de planejamento de espaços urbano ou rural inclui muito mais que traçado de vias para incentivo do uso de automóveis. O ponto focal são as pessoas, ou deveriam ser.
Cidade de Nova Prata e Espaço Rural de Nova Prata para pessoas por excelência. O desafio da mudança que se apresenta como permanente provocação ao Legislativo e ao Executivo. Cabe, indubitavelmente, dar respostas adiadas. Saúde, paz, solidariedade e justiça social. Com a palavra o vereador Cláudio Dilda. Presidente, está funcionando? Alô? Agora sim, agora verdeou. Presidente, vereadora e caros colegas vereadores, insistentemente, desde o início dessa legislatura, tem se ouvido que um dos grandes problemas de Nova Prata são os loteamentos clandestinos ou ilegais, ou outros qualificativos que lhes sejam próprios e como denominação de um Estado em relação à legislação em vigor. Tem-se informações de que variam de 40 até mais de 60. Notem bem, até mais de 60 loteamentos clandestinos ou ilegais. O que significa isso no contexto de uma cidade, porque estão aí em área de expansão urbana, mas fora das diretrizes estabelecidas pelo plano diretor. Salta aos olhos, me parece, caros colegas, de que, de uma vez por todas, se comecem as coisas pelo começo. Se tem plano diretor, se tem código de edificações, se tem código de posturas, por que as coisas se dão ou continuam se dando nesse rumo? Fiscalização? Falta dela? É um problema que nós enfrentamos. Não há dúvida. Então, como o Marco Zero já foi uma tentativa, a lei do Marco Zero, de se resolver um passivo na área urbana. Gente, esses 40 ou 60 ou menos que fosse loteamentos ilegais, de quantos Marco Zero vai precisar? Então, me parece que não basta estar a lei no papel, tem que se zelar pelo seu cumprimento. A lei existe como uma ferramenta, como um mecanismo para organizar o espaço e a vida das pessoas. Não é para dizer que o compêndio legal de Nova Prata tem meio metro de leis. Não resolve. Então, nós precisamos, de uma vez por todas, presidente, detectar, ver, buscar uma forma para que se instale planejamento de fato em Nova Prata. Não tenho nenhum receio de dizer que nunca teve planejamento, lato e stricto sensu, e que precisa começar. Ainda estamos, como município, de um tamanho, 27, 28 mil habitantes, que ainda dá para corrigir, adequar, resolver. Esperar quando tem 50, 60 mil habitantes, já não tem volta. Observarem como nós convivemos com problemas típicos de metrópoles. Quanto esgoto é tratado aqui? Só para citar um.
não se trata 1 milímetro cúbico de esgoto. Citando um. E aí nós poderíamos... Né? Então, me parece que, a exemplo de Curitiba, a exemplo de Bento Gonçalves, entre outros, é evidente, em Nova Prata ganhará, e muito, se tiver uma autarquia, seja ela instituto, fundação, seja lá o que for, só fazendo isso. Pesquisa e planejamento urbano. Em Bento Gonçalves, por ocasião, eu respondi pelo planejamento daquele município em 93 e 94. Em 94 nós criamos o IPURB, está lá. Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Bento Gonçalves. Mestres, vamos fazer um pacto e vamos nos esforçar para que Nova Prata venha a ter o seu núcleo pensador. Não de donos da verdade, mas um núcleo que pense, pesquise, avalie e dê ao Executivo e ao Legislativo, evidentemente, as diretrizes consideradas oportunas, necessárias para os casos que se configurarem. Então, o meu pedido de informação é para que a gente tenha só, não estou atribuindo culpa a prefeito A, B, C, D, E, F, nenhum. Não quero entrar nesse mérito. Agora, como é que nós vamos pensar, como é que nós vamos avaliar, se nós não temos a informação correta? São 40? São 60? Ou são mais? De posse dessa informação, meus amigos, eu vou nos provocar, no bom sentido, porque acho que nós podemos, sim, fazer a diferença para uma Nova Prata, para pessoas, e cada vez melhor. Vereador Dilson Cassol. Boa noite, presidente, diretora, servidores, colegas vereadores, vereadora, plateia agora chegou, né? Os que nos assistem daqui, obrigado pela visita, e os decais que nos assistem, no conforto de suas casas. Meu amigo Cláudio Gilda dá os parabéns para as colocações. Eu também tenho que dizer, da mais tranquila forma e mais ponderada forma, de dizer que Nova Prata não teve planejamento nenhum. Tá? Não vamos entrar também no mérito de culpar um, culpar dois, que acredito que alguns, falo aqui do colega também que foi secretário, que também tentou fazer o melhor que pôde, né? Mas em outras instâncias, outras, né, que podemos dizer que existe o extremo, onde pode surgir uma cidade com 40 ou mais, né, colega Cláudio, loteamentos, não é uma obra irregular, não é um puxadinho irregular, não é um palanque que foi colocado, uma cerca, um acesso à casa com a calçada, com um ângulo irregular. São loteamentos que não foram criados e montados, abertos ruas e colocados lá máquinas trabalhando, não foram aí do dia para a noite, né? Então, hoje tem pessoas que compraram, adquiriram no sonho, né, de ter seu cantinho, e talvez tenham entrado numa fria, pois estão lá, que não tem pavimentação, não tem acesso, não tem iluminação, não tem nada. Então, estão nessa situação aí, onde foram iludidos, né, do precinho mais em conta, e enfim. Então, quando eu coloco os pontos extremos, aí envolve, sim, a fiscalização, onde eu sei que um amigo comerciante não conseguiu abrir uma janela na construção e ampliação do banheiro do seu estabelecimento, porque o plano diretor, as leis municipais não permitiam. Ele abriu uma janela para construir o segundo banheiro, onde teria banheiro masculino e feminino.
Então, aí eu lhe pergunto, né, vamos ter as provocações? Então, como pode hoje ter um loteamento com ruas, várias quadras, né, trazendo e deixando todo esse problema que cabe até a nós agora, né, as questões, as cobranças de quem comprou o seu terreno, que quer iluminação, quer a rua pavimentada, quer o lixo recolhido todo dia, né, reclama quando queima uma lâmpada lá na frente de sua casa. Sobra até para nós essas cobranças, onde nós não tivemos responsabilidade nenhuma e aprovação nenhuma desse loteamento. Mas temos que resolver, temos que tentar equalizar e tentar resolver essas dificuldades. Mas então esses pontos extremos, onde o amigo não consegue ampliar para fornecer um conforto melhor a seus clientes, que ali, né, fazem o uso do seu espaço, não pode abrir um banheiro, fazer uma janela porque é divisa, porque é piso, porque é aquilo. Então são pontos extremos, ele não pode. Eu estou citando esses dois exemplos, mas um loteamento está aí, sobrando agora essa responsabilidade para o executivo, né, onde não tem dinheiro, onde não tem máquina, não tem esses recursos para resolver certos problemas. Então, eu acho que tem que ter o bom senso, tem que se deter as leis, e eu acho que tem que ter essa fiscalização, sim, porque, infelizmente, né, como em todas as outras situações, a surpresa desagradável que estamos tendo, eu particularmente estou tendo, em perceber que o município foi sempre, talvez, não sei se teve um comprometimento para administrar, fazer uma gestão pública ou uma administração para o ego, para talvez se perpetuar no poder. Infelizmente, o que eu percebo é isso, que a cidade não teve projetos de curto, médio e longo prazo para a cidade. Mas eu vejo que muita gente fez política para si, como exemplo as urnas mostraram, né? Pessoas que estavam lá dentro há 30 anos, 20 anos, o povo não quis mais. Então nós estamos aqui, eu estou aqui, sim, comprometido para fazer a nova política. Não vou me vender, não vou negociar, eu quero é isso, quero leis. Se caber alguma lei lá para mim, para minha área lá também, se tiver que cortar na própria carne, vamos cortar, mas vamos dar nosso melhor exemplo. Esse é o propósito de eu estar aqui. Então, temos que, sim, ter a união de nós todos e fazer essa nova política. Obrigado a todos. Em votação. Aprovado. Pedido de indicação número 74, 2021, do vereador Cláudio Dilda, dispõe sobre a Feira do Produtor. Leitura do pedido. Pedido de indicação número 74, 2021. Senhor Alcione Graciotin, Prefeito Municipal, Prefeitura Municipal de Nova Prata, nesta cidade. Cláudio Dilda, vereador com assento nesta Câmara Municipal de Vereadores, tendo por base legal o inciso 2º do artigo 40 da Lei Orgânica do Município de Nova Prata, Rio Grande do Sul, assim como do inciso 8º do artigo 72 do regime interno, dirige-se ao Poder Executivo para encaminhar a indicação nos termos que seguem. Feira do Produtor de Nova Prata. A edificação que abriga a Feira do Produtor, localizada na Praça Mansur Elias, há tempo sofre de séries de carências que já estão comprometendo as condições de funcionamento e a realização das atividades às quais está destinada, quais sejam a comercialização de hortifruto granjeiros da agricultura familiar e de produtos da agroindústria familiar, para o que quer requerer. Conserto do telhado, considerando profusão de goteiras em toda a sua superfície. Substituição da rede elétrica, pois a mesma vem apresentando problemas na edificação e risco para os comerciantes e frequentadores. Reforma do espaço sanitário e das aberturas dos balcões de vendas. Em síntese, o que o edifício da Feira do Produtor requer é reforma geral,
a fim de que se torne local em condições aprazíveis para o exercício das atividades que agricultores e agroindustriais familiares se propõem e precisam de incentivos. Os mais urgente é esse de que trata esta proposta de indicação. Justificativa. Com a palavra, o vereador Cláudio Gilda. Meus colegas vereadores, é bastante simples. O prédio, a edificação precisa de manutenção. Como todas as edificações, com o correr do tempo, começam a apresentar problemas. E, inclusive, eu não sei se os prezados colegas chegaram a frequentar a feira nesse sábado de manhã, tinha várias latas, vários galões lá onde pingava água. E tem aí um problema também da rede elétrica, com várias soluções pontuais que podem resultar em curto-circuito. Tá? E o banheiro? Bom, aquilo precisa de um banheiro que possa ser frequentado. E a tempo está fechado. Então, é só isso. Um pedido para que o Executivo, quanto antes, já que nós temos como, inclusive, um dos discursos o apoio à agricultura familiar, aos que produzem sem veneno, que, aliás, essa semana a Assembleia deverá estar votando, né? Eu até fiz um pedido para os colegas, né? Uma lei que flexibiliza a lei dos agrotóxicos de 1982 e que surtiu efeito. Bom, é onde esses produtores rurais trabalham e acho que seria um incentivo, já que o prédio é público, que se lhe fosse devolvida a condição de funcionamento normal. Só isso. Em votação. Aprovado. Emendas impositivas 2020 e 2021 altera objeto de algumas emendas da Associação Calábia por solicitação da entidade através de ofício. Emenda número 99, da então vereadora Luciane Bristotti. O objetivo anterior era despesas com viagem, passa a ser despesas com viagem e com alimentação de jogadores e equipe técnica no campeonato que a entidade representará a Nova Prata. Emenda número 145, do então vereador Clayton Rigo. O objetivo anterior era despesas com viagem, passa a ser despesas com alimentação de jogadores e equipe técnica no campeonato que a entidade representará Nova Prata. Em discussão, em votação. Aprovado. Eu tenho aqui, me passou as mãos o vereador Cláudio Gilda, vamos chamar de um esboço de um cronograma, uma minuta de um cronograma para o nosso seminário, que trata da questão da água, né, que nós aprovamos nessa casa. Então, já é uma minuta visando a realização do seminário e que serve aqui, vamos dizer, como uma base, e que outros vereadores podem acrescentar aqui sugestões, e que nós também o faremos, para que, uma vez definido nesse cronograma, inclusive com os palestrantes e com algumas ações aí, a gente possa, então, oficializar, divulgar e dar início
a realização desse seminário. Então, eu queria solicitar, inclusive, que os vereadores dessem uma olhada para que pudessem fazer aqui sugestões ou até críticas, né? E de algumas outras ações que entenderem também importantes. Então, eu vou ficar com uma cópia e vou pedir que a secretária possa disponibilizar aí para os vereadores, de fato, darem uma olhada nisso, né? Rádio Prata, sábado. Alguém se habilita? Vereadora Roseli. Vereador Jandir. Vereador Clécio Zamin. Não pensa que é só tu que dizem que falou lá na rádio, que foi um programa bom. Eu recebi um telefonema da senhora Leondina Bristotta Zamin, dizendo que eu fiz um bom programa sábado. Para quem não sabe quem é essa mulher, é minha tia, mãe do vereador Clécio. Vereadora Roseli, para uso da tribuna. Quem eu mando um abraço já. Boa noite, presidente, colegas vereadores, pessoal da casa e a plateia que nos prestigia. E quem está nos assistindo também. Eu vim aqui para registrar que hoje foi feita a entrega de um carro para a PAI da nossa cidade. Este carro foi comprado com uma emenda do deputado Danley de R$40 mil, que foi sobra, na verdade, de R$100 mil, que veio para compra de equipamentos também para a PAI. E o restante, R$20 mil, foi das emendas impositivas. Eu digo a importância da união das emendas impositivas dos vereadores da legislação passada. Então, lá estava o ex-vereador Cook, representando a legislatura passada, e eu, o deputado Danley, então. Eu digo, é muito bom, é gratificante a gente poder ir e ver. Tinham as crianças que estavam lá atrás, que as gurias disseram, mas estava muito frio, que quando veio uma van, ficaram todos muito felizes, e isso a gente sabe que vai ser de grande valia para a Escola PAI, então. Eu só queria deixar esse registro e desejar uma boa noite e uma boa semana a todos. Vereador Cláudio Gilda, para uso da tribuna. Caros colegas, 3 assuntos me trazem aqui. O primeiro deles, tendo estado em contato com a Vânia, aqui do PROCON, ela solicita que, de alguma maneira, se divulgue a questão aí relacionada ao programa da Nota Fiscal Gaúcha, incentivando aos nossos concidadãos que solicitem, sempre que estejam na área comercial, que implique na emissão de nota fiscal, que deixem o seu CPF, porque em Nova Prata, por exemplo, nós temos várias instituições aqui cadastradas. Vou enunciá-las rapidinho. O Hospital São João Batista, as escolas André Carbonera, 11 de agosto, Reinaldo Cherubini, Tiradentes, Assistência Social, ABEM, Ascodef e Associação de Pais dos Excepcionais de Nova Prata. Se dedica Escola Municipal de Educação Infantil Pedacinho de Céu, Círculo de Pais e Mestres da Caetano Polezelo, Colégio Aparecida,
E ainda, CPM da Escola Municipal Reinaldo Cherubini, CPM da Padre Josué Bardim, Escola Guerino Somavila e também a Associação Amiga dos Animais. Então, com o nosso CPF, é distribuído recurso, de acordo com as regras que regem, né, esse programa, a essas entidades de Nova Prata. Segundo assunto, nós estaremos avaliando na próxima quarta-feira, na reunião das comissões, uma proposta de um projeto de lei, árvores nobres. É um superlativo que visa, e aí eu quero me reportar ao vereador Agenor Minosso, que tem sido um dos que tem batido nessa tecla. Os nossos agricultores, já há umas 2 décadas ou mais, não querem ver nem de perto uma muda de pinheiro-araucária. Por quê? Eu penso que houve sim, foi exacerbada a forma de encarar essa questão que levou a essa atitude. O que aqui, e aqui são signatários também deste projeto de lei, o Agenor Minosso e o vereador Idacir Pegoraro. O que se objetiva com essa lei? Criar em Nova Prata um ambiente onde, dentre outras árvores nobres, nós falaremos quarta-feira quais são, se dê a importância que a araucária tem. E os proprietários rurais voltem a plantar araucária. É possível, existem registros e que daqui a 15 ou 20 anos, que aliás eu diria o seguinte, é a melhor poupança. A renda daqui a 15, 20 anos, quando poderão colher essas araucárias, vai ser muito maior do que a poupança. Muito maior. E o outro detalhe, da araucária se pode aproveitar tudo. O pinhão, todo mundo sabe para que serve. Além de alimentar a fauna, nos alimenta e dá para fazer pratos fantásticos. É só a turma descobrir, para plantar pinheiro, desaconselho fazê-lo em área urbana, né? Porque depois o pinheiro, vai lá que os ventos acumulados soprem com muita força, né? E vão acabar destroçando os bens. Mas tenho certeza que os prezados agricultores aqui de Nova Prata vão não plantar, vão querer plantar. O que é que se propõe? Primeiro, a certeza de que plantou, vai poder colher. Isso já tem sustentação jurídica. Segundo, a Embrapa desenvolveu um pinheiro, mas é mais pinheiro fruto, porque ele não cresce tanto, que produz em 6, 7 anos. É um pinheiro pequeno. E o pinhão está dando lucro. Está dando lucro. Então, temos a madeira, o pinhão, a grimpa. A grimpa, aglomerado, estão usando para fazer aglomerado de madeira. Se duvidarem de mim, procurem no Dr. Google.
aglomerado, galhos aglomerado, adubo, a casca, o mesmo, e mais um, resina, caríssima, para fazer o quê? Entre outros, alcatrão, breu. Eu lembro que meu pai usava o breu para tapar os buraquinhos nas pipas que os cupim faziam. Era o breu. Gente, eu poderia falar aqui 1 hora. Mas nós avaliaremos, porque além do pinheiro, o que é que nós estamos propondo? Cedro, gabriúva, grápia, etc. Árvores nobres produtoras de madeira de lei. Gente, eu sei que não vou ver os pinheiros que estou plantando hoje produzindo fruto, mas não me importa. Não importa. Aí, me vem sempre à mente uma frase que o Vicêncio Paludo dizia com frequência: planto árvores porque gosto da juventude. Planto árvores porque sou oriundo da floresta, os nossos ancestrais vieram da floresta, e quando nós não temos árvores perto de casa, o que é que nós fazemos? Levamos para dentro de casa, na forma de vasos, etc. Não adianta, gente, isso é genético. Tá, mas vamos deixar por aí. E por fim, o seminário ao qual o presidente se reportou. Bom, o presidente me desafiou a apresentar uma proposta, então o que tem aí é uma minuta. Não é Roma locuta, causa finita. Vocês podem propor, agregar, tirar aquilo que vocês acharem melhor. Então, dentro do assunto que foi solicitado, que é água, saneamento ambiental, etc. E, por fim, só gostaria, presidente, de tocar no assunto datas. Aí é data hipotética, tá? Então, nós vamos decidir quando. A minha proposta é a seguinte: nós temos reuniões das comissões quartas-feiras. Então, nos reunimos pontualmente 6h30 e 7h fazemos aqui, para que vocês não precisem se deslocar segunda, terça, quarta e sei lá eu o quê. Então, meu raciocínio foi esse. Juntamos o seminário na quarta. Pensem, eu não estou dizendo que vocês devam aceitar. Horário, 19 a 21. Tá? Pontualidade. Palestrantes, já contatei, temos 4. Gente boa. Mas depois, na quarta, a gente pode tocar nesse assunto. Só que a minha proposta é a seguinte: penso que a gente não deva fazer só um seminário para nós. Aí, a ideia do presidente é: aqueles que quiserem se inscrevem no e-mail da Câmara, se inscrevem até um número de, aqui é 150 lugares, até um número de 70. Vamos observar e seguir à risca a norma anti-Covid. E, só para encerrar, propus que nós fizéssemos essas reuniões em semanas consecutivas. Então, se a quarta-feira, digamos, 7, só para raciocínio, a primeira, 7 de julho, 14, 21, 28. E a abertura, sugestão, com a presença do prefeito. Entre nós aqui seria bom o secretariado e técnicos, né?
para abertura, que já nós poderíamos aproveitar, presidente, para deixar uma mensagem, um recado. E no encerramento, participação de todos. Avaliação, proposições, críticas e assim por diante. Era isso. Para uso da tribuna, vereador Gilmar Lovison. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores, vereadora, servidoras da casa, plateia hoje reduzida, mas firme, pessoal de casa. Reforçando aí, Cláudio Dilda, sobre o cadastramento da nota fiscal gaúcha, só dando um reforço aí, Cláudio. Acabei fazendo o cadastramento um pouco antes da sessão, da reunião antes da sessão. Encontrei o colega Clécio. Então, a Vânia até nos propôs, façam a divulgação para o pessoal aqui da vereadores se cadastrarem, pessoal de casa, qualquer CPF que possa fazer isso. E é bem simples, ela fez para mim. Acho que alguém pode se fazer em casa também, desde que encontre os caminhos. Mas com o CPF a gente faz, e lá aparece já apontando as instituições que a gente vai destinar. O nosso consumo destina para a PAI, destina para as escolas, para o hospital necessariamente, seria a parte de saúde é o hospital. Então, a gente faz apontamento. E, no final, imprime uma carteirinha aqui, se acompanha a gente. Então, só um reforço, Cláudio, aí. E, noutra situação, eu só queria lamentar um fato que nem é por críticas à administração, que a gente sabe como que está a situação de trabalho, da precariedade de recursos que tem. Mas, assim, eu fui até assim, bem humilde, em pedir só fechamento de buracos, taponamento, se não fosse recapeamento, porque a gente sabe que, como falei antes, a situação pode não permitir. Agora, o tapa-buraco seria realmente necessário. Na sexta-feira, no Travessão dos Bussolotos, houve um atropelamento. E causa do boletim de ocorrência, entrada num buraco, caída na outra e juntar o pedestre. Foi isso. Então, assim, se lamenta isso. E eu acho que vamos, ali, colegas vereadores, vão sensibilizar esse pessoal que realmente fosse importante o tapa-buraco. Eu sei que pode ser um desperdício, se logo depois será contemplado com uma camada de asfalto, né? Mas no momento parece que não é possível, então é uma agilidade que eu pediria novamente para o Executivo. Isso aí aconteceu, é fato, Deus hospitalizou, não sei como é que está. Até a pessoa que atropelou, não vou nomeá-la aqui, não vou fazer uso do nome dela, porque eu nem pedi permissão para isso, né? Mas ela me falou do caso, do fato, está indignada, porque realmente aconteceu pelos buracos mesmo. Eles estão aumentando, inverno chegando, né? Mas é mais um fato assim é um desabafo, estou fazendo eu em lugar das pessoas que foram atingidas, né? Que realmente eu acho que, na minha opinião, eu acho que na opinião de todos, a gente tem que fazer a maior força para que isso aconteça e logo. E tem bastante situação parecida, né? Muito boa noite, boa semana. Com a palavra, o vereador Jandir Rassi. Também registrar que nós recebemos aí uma série de manifestações em relação à precariedade da pavimentação do asfalto lá para a Capela Santa Catarina.
Três Mártires, né? Que também está precisando lá de uma reparação, né? Então, fica aí esse registro. Com a palavra, o vereador Jandir. Enquanto isso, Jandir, eu quero dizer que, lembrar a todos que na próxima segunda-feira, às 18h15, até no máximo às 19, nós teremos aqui, pelo menos será feito o convite, da presidente do IPRAM. Então, todos os vereadores venham mais cedo, venham às 18h15, porque às 18h15 nós concederemos a palavra e a oportunidade de algum questionamento, né, irá impreterivelmente até às 19h. Pois não, vereador. Boa noite a todos, meus colegas, a colega Roseli, a mesa diretora, funcionários desta casa, a plateia que nos assiste e aqueles que nos acompanham pelo Facebook. Quero falar um pouco aqui, que os meus colegas já falaram, da importância da nota fiscal, cadastramento. Eu digo e acho muito importante isso aí, ajudar as entidades. Quer dizer que eu já faz tempo que sou cadastrado, fui até contemplado com isso aí já ganhei um prêmio disso aí. Eu acho muito importante, aquelas 3 entidades que eu dei o nome, são muito contentes com a gente. Eu acho que todos deveriam se cadastrar, não tem custo nenhum, isso aí não vai para o imposto de renda, não vai para nada, vocês podem ter certeza que não vai, isso aí. Sempre que pedir o número do CPF na sua nota que comprou, sempre coloque, será muito bom, muito importante isso aí para a nossa cidade e toda a região também. Sobre o seminário também, aí, que, através da nossa colega aí, Dilda, eu acho muito importante isso aí, presidente, eu acho que temos que tocar mesmo, vai ser muito, a pessoa que possam se cadastrar também, que queiram assistir, pode, intermédio do e-mail aí da nossa Câmara aí. Pessoal, outra coisa assim, ó, que quero dizer, eu nunca tive assim tanto medo como eu tenho de uns 45, 50 dias para cá, que é da doença do Covid. Não sei se é porque chegou na nossa idade também, ou o quê, mas, olha, está levando bastante amigos da gente, gente nova internada, todo dia a gente está recebendo notícias de gente que estão ficando mal, que não tiveram problema nenhum e não sabe se vão voltar. Então, eu acho assim, ó, que temos que se cuidar mesmo, a vacina está aí, está chegando para todos, mas assim mesmo, até que não tiver todos vacinados, nós não temos livre ainda desta doença, tá? E ela está deixando muitas sequelas para quem pegou já essa doença, aí a gente está sabendo, a gente vê de todos. Eu já tive esse caso na família também, mas graças a Deus foi tudo bem. Mas eu peço assim, ó, se cuide mesmo, use tudo o que for necessário, álcool principalmente e a máscara, tá? Quero reiterar aqui também com meus amigos ali, e nós todos, colegas aqui, já falamos sobre os tapa-buraco, Gilmar. Eu quero que a administração ou o secretário venha dizer para mim que tapa-buraco não é uma emergência. Eu acho que é uma emergência, sim. Todos os vereadores aqui sabem disso, que é uma emergência.